E estamos aqui porque a gente quer expandir essa ideia da Praça Florida. Estamos mostrando essa ideia ao Rio de Janeiro. Já houve uma palestra sábado passado num centro na Barra da Tijuca. E eu agora estou aqui só com a incumbência de substituir o Richard Simonetti para falar sobre um assunto intitulado A Hora Espiritual é do Brasil. E a gente, quando fala sobre a hora espiritual de que a hora espiritual é do Brasil, a gente lembra um trecho do livro A Gênese, de Allan Kardec, quinto livro da codificação kardeciana. Allan Kardec codificou 5 livros, que são a base da doutrina espírita. E no capítulo 18, item 27, intitulado A Geração Nova, ele diz: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados, ou seja, nós que estamos aqui, presos momentaneamente a um corpo de carne, e desencarnados, que é a turma que já deixou o corpo de carne, está do lado de lá, mas na psicosfera do nosso planeta, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Não que Deus expulse ninguém fora, à rua, né? Mas é que eles mesmos não vão mais se sentir ambientados ao planeta, porque vão se recusar a mudar para melhor, e não vão mais se sentir ambientados, e vão buscar outros planetas mais condizentes com os ardis, com as artimanhas e com as diatribes que eles estão acostumados a praticar. Aí quando a gente lê isso, a gente se lembra do livro Transição Planetária, psicografado pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Manuel é muito claro em contar e narrar para nós esse processo de mudança pela qual o planeta está passando. Então ele fala que desde o final do século passado estão reencarnando, estão nascendo no planeta espíritos de uma constelação muito mais adiantada que a nossa, chamada Alcione. É só notar como as crianças são espertíssimas hoje em dia, né? As crianças hoje em dia botam a gente no bolso, peitam a gente com uma facilidade assim incrível. E esses espíritos, por já não são perfeitos como Jesus Cristo é, mas são espíritos muito mais adiantados do que nós. E não têm mais débitos de vidas passadas para acertar com eventuais desafetos. Então eles vão reencarnar, eles começaram a reencarnar aqui no planeta. Por quê? Porque o planeta precisa passar por um surto de progresso. Então é uma turma que daqui a alguns anos a gente vai ver pipocar, não só no movimento espírita, como na Igreja Católica, no judaísmo, no islamismo, no protestantismo, na ciência, na literatura, na medicina, na engenharia, na matemática, na administração pública, na odontologia, na psiquiatria, na pedagogia, etc, etc, etc. A gente vai começar a perceber uma explosão de novas ideias. Muita gente propondo coisas novas. Obviamente, eles não têm débitos de vidas passadas para resgatar, mas eles vão enfrentar o quê? A nossa imperfeição. Vão enfrentar a turma de corruptos, de boçais, de assassinos, de tiranos, que não querem largar o osso. Vão enfrentar os acomodados, vão enfrentar as pessoas que vão aderir muito entusiasmadas, mas daqui a pouco vão dar para trás, vão sair falando mal, né? Vão sofrer algumas tentativas assim de desmoralização, talvez até de assassinato, a gente não sabe, porque tem aquela turma que não quer que o planeta vá para frente. Só que essa turma esquece que eles também irão desencarnar. A morte é a coisa mais democrática que existe. Pega todo mundo pelo colarinho, não importa se você está de roupa de grife ou não, puxa você e leva você embora. Acabou. Você pode estar de camisa da Riachuelo, de terno Armani, né? De pretinho básico da Chanel, ou de roupa comprada na Citicol, não importa. Pegou você, tchau, acabou. Então, essa turma que não quer largar o osso também vai deixar esse planeta, também vai morrer e não vai mais voltar para cá.
e serão gradativamente substituídos por pessoas mais afeitas ao bem, pessoas mais a fim de acertar o passo, pessoas entusiasmadas em aderir a uma nova ideia, a um mundo melhor, a um mundo mais saudável, a uma sociedade mais justa. E a gente vai ver gradativamente o mundo melhorando. Obviamente não vai ser assim, né? Porque muita gente fala, terceiro milênio, calma. Um milênio são 1000 anos. A gente ainda está no número 15, né? Tem muito chão aí para a gente ver essa transformação que está começando a acontecer. Daí tanta coisa grave acontecendo no nosso planeta atualmente, esse período de tumulto que marca essa grande época de transição. E a hora espiritual é do Brasil. Por quê? Mas será que é porque esse movimento de renovação espiritual do planeta sairá somente daqui? De certo que não. Esses espíritos que estão chegando estão reencarnando em várias partes do nosso globo terrestre. Mas o Brasil é o país onde a gente sabe disso. É onde a doutrina espírita fincou raízes. É onde o movimento espírita se solidificou, né? É o coração do mundo, pátria do Evangelho, como diz o espírito Humberto de Campos em livro homônimo, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Portanto, o Brasil é o país com o maior número de espíritas e também é o país com o maior número de pessoas afáveis, de pessoas mais cordatas, de pessoas mais abertas, de pessoas que praticam mais essa questão da religiosidade. O brasileiro leva isso muito a sério, tanto que nós temos vários adeptos de várias religiões. Então, poucos no mundo têm esse acolhimento espiritual que o planeta tem. Então, o Brasil é, por conseguinte, o país com pessoas com maior número de conhecimento e de coração aberto para assimilar esse tipo de coisa. Nós aqui temos essa prática maior de ajudarmos as pessoas, de darmos as mãos uns para os outros. Então, aos poucos, nós estaremos ajudando uns aos outros, seja no Brasil como no mundo, a deixarem para trás hábitos perniciosos, tendências viciantes, preconceitos e tudo mais. Agora, esses espíritos que estão chegando, eles não farão o trabalho por nós, eles farão a parte que compete a eles. A gente não vai ficar sentado, né? Que bom, mudou o mundo, graças a Deus, acabou aquilo, né? A gente não vai ficar sentado esperando mudanças chegarem. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que varrer o nosso quintal, né? Não que a gente vai sair por aí mudando a cidade onde vive, mudando o mundo, porque nós estamos circunscritos em determinadas regiões, mas se nós conseguirmos ser melhores vizinhos, melhores esposas, maridos, melhores companheiros de trabalho, melhores amigos, a gente vai, por conseguinte, sem perceber, estar ajudando esse planeta a melhorar. O Espiritismo nos mostra muito isso. A doutrina espírita é a doutrina de progresso, é religião de justiça social. Melhor até dizendo, a doutrina espírita é uma nova forma de se falar acerca de religião. Não é uma religião tradicional, né? Quem está vindo a um centro espírita pela primeira vez pode prestar atenção. Não tem ninguém aqui vestido de branco, não tem ninguém aqui paramentado, não há imagens, não há vitrais, não há sacerdotes, não há sacramentos, né? E também não há punições, não há excomunhões, não há censuras, não há expulsões. Eu acho que quando a gente fala em religião, pelo fato de nós sermos um país de forte tradição católica, muitas das vezes quando a gente adere ao pensamento espírita, quando a gente adere ao movimento espírita, a gente, sem perceber, de forma atávica, a gente traz para dentro do movimento espírita coisas relacionadas a outras religiões, a questão do pecado, da censura, da proibição, e a gente vai vendo que, conforme a gente vai pegando prática no movimento espírita, a gente vai vendo que o espiritismo é uma nova forma de enxergar as pessoas, de lidar com os problemas do mundo, de lidar com as diferenças do mundo. É, por conseguinte, o consolador prometido por Jesus. No livro Além do Rosa e do Azul, recortes espíritas sobre homossexualidade, recortes sobre homossexualidade à luz da doutrina espírita, o livro é excelente.
É escrito pelo psicólogo alagoano Gibson Bastos, mas ele mora aqui no Rio de Janeiro há muitos anos. Ele é evangelizador de mocidade há muito tempo e psicólogo especialista em sexualidade, atende muito a jovens e adolescentes. Então ele conta uma história nesse livro que aconteceu no centro espírita do qual ele faz parte. A reunião de mocidade lá é num sábado, e no meio da semana uma senhora frequentadora do centro ligou para ele e perguntou: Gibson, dois rapazes que eu conheço, dois rapazes homossexuais, querem muito ir na reunião de mocidade. Eles foram expulsos da igreja evangélica quando souberam que eram homossexuais, foram para a igreja católica, também não foram aceitos lá e agora querem conhecer a mocidade espírita. Você acha que eu devo levá-los? Aí o Gibson disse: claro que deve, como não? Por que não? As portas do centro espírita estão abertas para todos. E no mesmo dia que tem a reunião de mocidade, tem reunião pública doutrinária também, no sábado. O Gibson chegou, os meninos não estavam no salão da mocidade esperando a reunião de jovens começar, eles estavam sentados no salão da reunião pública doutrinária, um salão parecido com esse. Aí ele chamou a senhora no canto e falou: vem cá, por que eles não estão com os outros jovens lá no salão da mocidade esperando a reunião começar? Ah, não sei, o coordenador de mocidade achou melhor eles ficarem aqui. Aí o Gibson foi lá conversar com o coordenador de mocidade para saber o porquê e ouviu a seguinte frase: eu acho melhor eles não ficarem aqui não, porque eles podem servir de mau exemplo. Aí o Gibson: bom, já que é assim, disse o Gibson, se eles não podem ficar aqui, eu também não vou dar o estudo da mocidade hoje. Aí alguns jovens ouviram, ficou aquele zum, aquela coisa meio desagradável. O Gibson desceu. Daqui a pouco o coordenador da mocidade desce: tá bom, os jovens podem subir. E eles subiram. Aí o Gibson foi resolver algumas coisas, daqui a pouco subiu também, aplicou o estudo da mocidade. Quando terminou, ele virou para os jovens e perguntou: vem cá, vocês gostaram do estudo? Ah, gostamos. Ah, mas eu achei estranho porque vocês não participaram de nada, ficaram um tempo inteiro calados. Por quê? Ah, porque o coordenador disse que a gente podia participar sim, desde que a gente ficasse de boca fechada. Aí o moral da história: os jovens foram embora e nunca mais voltaram. Aí o Gibson pergunta: onde o Consolador prometido por Jesus? Onde o amai-vos uns aos outros? Onde o atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado? Onde o vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados e eu vos aliviarei? Onde isso? Aí eu comentei esse fato uma vez numa reunião de trabalhadores na União Municipal Espírita de Petrópolis, centro do qual eu faço parte. E um dos integrantes disse o seguinte: olha, é muito bom a gente ficar atento a isso, porque a pessoa às vezes chega no centro espírita, começa a estudar a doutrina, começa a se inteirar do trabalho, começa a frequentar o centro assiduamente e mais dia menos dia a gente vai dando uma tarefa para ela. Ela começa a distribuir mensagem na porta, distribuir água depois do passe, começa a coordenar estudo, evangelizar a mocidade, evangelizar a infância, falar em reunião pública, dirigir uma reunião pública doutrinária. E a gente tem que estar atento porque o nosso discurso tem que ser diferente. A gente não pode copiar, às vezes até sem perceber, os equívocos que outras religiões cometem ao censurarem, excomungarem. Aí sobre isso tem uma história muito interessante no livro Luz Acima. Não é mais essa capa não, esse aqui é antigo. Livro Luz Acima, psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que nesse aqui assina Irmão X. É um livro, é uma história intitulada Nas Hesitações de Pedro, e a história conta o seguinte: logo depois que Jesus partiu fisicamente desse mundo, ou seja, após a crucificação, os apóstolos se estabeleceram em Jerusalém e fundaram a Casa do Caminho, que era uma instituição que acolhia as pessoas feridas no corpo e na alma, ou em ambos, e as pessoas eram acolhidas, eram tratadas, aprendiam os ensinamentos do Cristo. Aí um belo dia bateu nessa casa uma mulher dita de má vida, né? Na época,
uma mulher toda machucada, física e moralmente, inclusive, com palavreado um tanto quanto agressivo, bateu na porta da mansão do Caminho pedindo ajuda. E os que trabalhavam na mansão do Caminho, que então estava sendo dirigida por Pedro, São Pedro, para quem não conhece muito o nosso jargão, porque a gente não utiliza a expressão santo, são, né? E as pessoas ficaram, meu Deus do céu, o que essa mulher quer aqui? Será que a gente deve mandar essa mulher entrar? E agora, o que a gente faz? Chama Pedro, para Pedro resolver. Aí expuseram a questão a Pedro, e Pedro ficou vacilante também. Meu Deus do céu, as pessoas estão assustadas. Devemos deixar essa mulher entrar ou não? Aí Pedro se recolheu para orar, para rezar, para pedir inspiração a Jesus. E em breves momentos lá estava o Cristo materializado na frente dele. Senhor, disse Pedro, nós temos aqui batendo na nossa porta uma mulher reconhecidamente entregue ao mal. O que eu devo fazer? Aí a resposta do Cristo: Pedro, eu não vim curar os sãos, mas mestre, nós vamos deixá-la entrar aqui para quê? A fim de julgá-la? Não, Pedro, para julgá-la o mundo já conta com tantos juízes. Para que ela perceba a extensão dos próprios erros? Também não, Pedro. Para isso, as vias públicas, as ruas, as praças contam com milhares de bocas que amaldiçoam, com milhares de mãos que apedrejam. Então nós vamos deixá-la entrar aqui por quê, mestre? Para que ela tenha a noção dos padecimentos em que ela mergulhou por si mesma? Também não, Pedro. Nessa tarefa ingrata vivem aqueles que a exploram, fazendo com que ela passe fome, com que ela passe sede, com que ela viva no pranto, na aflição. Então nós vamos recebê-la aqui para que ela tome ciência dos males que a esperam do outro lado da vida? Também não, Pedro. Nesse labor terrível respiram aqueles que a acusam, que não hesitam em condená-la em nome do Pai, muitas vezes se esquecendo das próprias faltas. Aí Pedro, sem saber o que fazer, começou a chorar. Aí Jesus Cristo falou: Pedro, para ferir, para amaldiçoar, para sentenciar, para punir, o mundo já conta com tantos maus servidores. O nosso ministério ultrapassa o ministério da própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre as portas da nossa casa para a nossa irmã e deixe-a entrar. Aí vem a frase que eu adoro: não te esqueças, Pedro, de que nós somos portadores da boa nova da salvação. E feito isso, ele sumiu. Pedro enxugou as lágrimas, levantou-se, passou pelo corredor polonês, que tinha um monte de gente, né, esperando o que ele ia fazer, passou, abriu a porta e disse para a mulher: entre, a casa é sua. Aí a mulher perguntou: quem é você? Aí um tanto quanto agressiva. Aí Pedro, como diz o livro, com os olhos empapuçados de tanto chorar, falou: eu sou seu irmão, pode entrar. Eu gosto muito dessa frase que eu citei agora há pouco. Pedro, não se esqueça de que nós somos portadores da boa nova da salvação. Então, conforme eu citei agora, a gente está trabalhando no movimento espírita, já sabe, nós somos os portadores da boa nova da salvação. A gente não está aqui para repetir equívocos de outras religiões que condenam, que expulsam, que excomungam, que censuram. A doutrina espírita não tem nada disso. Nós somos portadores da boa nova da salvação. Senão, como é que fica a pessoa? Vamos supor, o sujeito cumpriu pena por assalto à mão armada, aí saiu da cadeia, tomou contato com a doutrina espírita, gostou, começa a frequentar aqui. O que a gente vai fazer? E não senta perto dele não, Darcy, ele vai roubar a tua carteira, cuidado, tranca bem o carro, não vem mais de carro para cá, porque ele foi preso por assalto à mão armada, ele cumpriu pena, ele pode assaltar você. Aí começam a isolar a pessoa dentro do centro espírita, daqui a pouco a pessoa bate em retirada.
Ou chega uma moça aqui que foi garota de programa. Ih, meu Deus do céu, que perigo, tira ela da tarefa do passe, que se meu marido souber disso vai ser uma coisa, não sei o quê. Deus me livre dela passar um copinho d'água, encostar a mão na mão do meu marido, não sei o quê. A pessoa vai sendo isolada e deixa de frequentar o centro espírita. Nós somos portadores da boa nova da salvação. O médium Divaldo Pereira Franco uma vez contou uma história de uma moça que tinha batido muito com a cabeça na vida e um belo dia bateu na porta do centro dele, começou a frequentar e tudo mais, enfim, né? Mudou de vida e um frequentador do centro se interessou por ela e perguntou para o Divaldo: mas Divaldo, ela tem um passado tão estranho, será que eu namoro ela, será que eu caso com ela? Aí o Divaldo disse: olha, quando batem na tua porta você pergunta o quê? Eu pergunto quem é, exatamente, quem é e não quem é e não quem foi. Interessa o que ela é agora e não o que ela foi. E não nos esqueçamos, nunca nos esqueçamos disso. Acho que isso é uma lição que eu guardo para minha vida toda, principalmente dentro do movimento espírita. Nós somos portadores da boa nova da salvação. A gente nunca pode discriminar ninguém, excluir ninguém, isolar ninguém, porque senão como é que vai ficar? Né? A hora espiritual é do Brasil, é o tema dessa palestra. Por que a hora espiritual é do Brasil? Porque, entre outras coisas, o brasileiro tem essa coisa de acolhimento, né? A gente acolhe muito mais do que condena, do que censura, creio eu, né? E no movimento espírita, nós que somos os portadores da boa nova da salvação, sem querermos ser melhores do que ninguém de outra religião, temos mais consciência disso, temos mais sensibilidade de perceber isso e temos a obrigação de acolhermos as pessoas, de consolarmos as pessoas. O movimento espírita não condena, não censura, ele orienta, ele vai dando as coordenadas para que a pessoa possa entender melhor a si própria, conhecer melhor a si própria e ela mesma se salva. E essa coisa de salvação é engraçado, né? Porque as demais religiões, você se arrependeu, aceitou Jesus, está salvo. Aí no livro Nas Pegadas do Mestre, do educador Pedro de Camargo, mais conhecido pelo pseudônimo de Vinícius, aliás, esse livro ele assina como Vinícius, tem uma mensagem que eu gosto muito, intitulada Salvar e Educar. Alguém tem dúvida aí de que Jesus veio para nos salvar? Jesus Cristo veio para nos salvar, Ele é o nosso Salvador. Mas não é uma salvação que se dá pelo arrependimento dos pecados e passando a mão pela cabeça da gente. É uma salvação que se dá pela educação. E o Espiritismo é a obra de educação. Uma frase já dita por Vinícius, por André Luiz, enfim. Uma frase por Carribar Schutel, que foi um grande educador espírita. Então essa salvação se dá por meio da educação. A gente vai apresentando a doutrina espírita, vai estudando, vai fazendo palestra, vai assistindo palestra, vai estudando em grupo, vai lendo e a gente vai encontrando os subsídios para que cada um, no seu tempo, no seu ritmo, da sua forma, vá se educando e vá gradativamente salvando a si mesmo e deixando de lado essa noção de pecado, né? A hora espiritual é do Brasil, então já está na hora da gente saber o seguinte. Eu gosto muito de etimologia, que é a ciência que estuda a origem das palavras. E quem me deu esse bizu foi uma amiga minha do movimento espírita lá de Petrópolis, a Enir. Ela falou: pesquisa no Google a origem da palavra pecado. Aí ela foi lá, origem da palavra pecado. Não, Google é uma beleza. Aí eu descobri o seguinte: a palavra pecado vem do latim peccatum. Sabem o que significa peccatum? Nem eu. Foi uma palavra inventada, né? Foi uma palavra inventada para dar significado a uma palavra de origem grega, né? No original lá das Sagradas Escrituras, uma palavra chamada amartia. H-A-M de maçã, A-R-T de tatu, I-A, amartia, né? Não encontrando nenhum significado para a palavra amartia, criaram a palavra peccatum, que depois traduziram para pecado. Sabe o que é amartia? Errar o alvo. Olha a diferença. Darcy
eu pequei. É uma coisa pesada, não é? Eu pequei, eu sou um acelerado, eu sou um proscrito, eu sou um pecador, né? Olha a diferença, Darcy, errei o alvo. Não é muito mais leve? O que a gente faz quando a gente erra o alvo? Vamos lá, digam alguma coisa. Se eu errei o alvo, eu tento acertar outra vez, né? Então nós não somos pecadores, nós somos pessoas que alguns alvos a gente já acertou, muita coisa a gente já acertou na mosca, outras coisas ainda não. Conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai vivendo, né? Seja nessa encarnação, seja em outra ou em outras, iremos, né, aperfeiçoando a nossa pontaria, e conforme formos evoluindo, conforme nós nos tornarmos mais perfeitos, mais harmonizados com nós mesmos, nós iremos gradativamente acertando os outros tantos alvos que a gente tende a acertar. É por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido. Acabou aquela coisa pesada de pecado, eu sou um pecador, né? Sexo então é um problema. Quando se fala em sexo dentro do centro espírita, ainda tem gente que, nossa mãe do céu. Nesse mesmo livro do Gibson que eu citei agora há pouco, Além do Rosa e do Azul, ele cita um exemplo, o Gibson cita um exemplo que aconteceu no centro espírita dele, que tinha uma senhora conversando com alguns jovens. Em determinado momento ela falou: olha, sexo é só para a reprodução. Aí um dos jovens virou para ela e perguntou: vem cá, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 2. O expositor baiano Geraldo Guimarães, radicado aqui no Rio havia muitos anos, e da Ana Guimarães, disse certa vez num seminário para os jovens lá de Petrópolis o seguinte, que ela teve acesso a uma pesquisa feita por instituições psiquiátricas alemãs. Essa pesquisa disse o seguinte, que o sexo entre duas pessoas que se amam, quando uma sabe dar prazer à outra, é uma força tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que na hora do orgasmo é liberada uma energia tão poderosa que transmite uma sensação de bem-estar tão grande que as pessoas que participam, que o casal fica 48 horas enxergando melhor, com cores mais nítidas, e ouvindo melhor, né? Que é um bem-estar tão grande. É uma força criadora tão grande que você pode procriar, mas é uma força criadora destinada a refazer você também, graças ao intercâmbio saudável de energias, de fluidos, entre duas pessoas que se amam. Por isso, talvez seja que ao longo da história, o sexo tenha sido tão proibido pelas religiões tradicionais. Eles iam querer uma força dessa na mão das pessoas e dar-lhe proibição de que sexo é pecado, de que é isso, que é aquilo, que não pode, que é aquilo outro, que vai para o convento, teteté, tatatá, tititi, né? Que isso é pecado, não sei o quê. É só olhar as obras de alguns escritores nossos, como Jorge Amado, né? Aquelas beatas cheias de Dias Gomes, idem, aquela, ai meu Deus, não pode, isso é sacrilégio, isso é pecado. É nada, faz parte da vida, é criação divina. Tudo que é criação divina faz bem, tudo que vem de Deus faz bem. Como eu tenho só 10 minutos ainda, e a gente está falando também sobre os 150 anos do livro Céu e o Inferno, o livro Céu e o Inferno faz parte também do Pentateuco kardeciano. As obras codificadas por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, essas obras foram publicadas na França a partir da metade do século XIX. As obras são as seguintes por ordem de publicação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, ou seja, a quarta obra. Eu me enganei, o Céu e o Inferno é a quarta obra, está completando 150 anos esse ano, né? E as pessoas, na semana retrasada eu fiz uma palestra sobre o céu e o inferno segundo a doutrina espírita, e a gente pega umas coisas muito interessantes. Allan Kardec fala no livro essa descrição que as religiões tradicionais dão do céu, que o céu não é esse céu azulzinho que a gente vê, que as religiões tradicionais acham que esse céu, onde está Deus e os santos e os anjos, enfim, fica
Acima, bem acima, além, alhures, tem o nosso céu azul, tem o espaço sideral, né? E tem o céu que fica acima disso tudo, né? Como se o espaço sideral terminasse em determinado lugar, em determinada fronteira. E o inferno fica no centro da terra, né? E lá as pessoas ardem em fogo eterno, ou seja, é um fogo que não consome, que não esturrica, que não mata a pessoa arde naquele fogo, né? E fica sempre sendo quem é, só fica ardendo naquele fogo, né? E a gente vê que não é assim. A doutrina espírita mostra que céu e inferno são projeções mentais. Uma vez eu vi uma reportagem no jornal Hoje, na década de 90 ainda, eu nunca esqueci. Eu conto essa reportagem num artigo intitulado A Humildade é Fértil. Esse artigo ainda está inédito, ainda não foi publicado em livro, já foi assim num informativo aqui e ali, mas em livro ainda não saiu. Porque a origem da palavra humildade vem de humus. Humus é o que? É a terra fértil, é a terra boa, cheia de nutrientes. Então a pessoa que é humilde não é aquela pessoa bobinha que gosta de se rebaixar, não. É a pessoa aberta. Toda semente que a gente joga nela frutifica. É a pessoa que cai em si com facilidade, que percebe que precisa mudar com facilidade, que aceita as mudanças com facilidade, que pede desculpas com facilidade, que reconhece que errou com facilidade. Aí a gente faz um contraponto com a terra árida, a terra seca, né? Muitos de vocês devem conhecer gente humilde, né? Feito essa terra fértil, e gente árida, ou gente árida, gente seca, que nem a água que a gente joga naquela terra entra, gente que não muda, gente que não abre mão de determinados preconceitos, gente que se recusa a andar para frente. E o céu e o inferno são apenas projeções mentais. O Espírito Emmanuel tem uma frase muito interessante, psicografada pelo Chico Xavier: o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um, né? Então essa reportagem que eu citei agora há pouco mostrava um senhor na cidade mineira de Ituiutaba, Minas Gerais, um senhor aposentado. Depois que ele ficou viúvo, ele teve a seguinte ideia, a seguinte e brilhante ideia: havia alguns terrenos abandonados na cidade. Ele pediu permissão aos donos dos terrenos e concederam a ele a prerrogativa de transformar esses terrenos em hortas. Ele começou a plantar cenoura, chuchu, alface, tomate, beterraba, inhame, maçã, laranja, banana, etc, etc, etc. Então, a cidade, que tinha vários terrenos baldios, passou a ter várias hortas. O que ele fazia com o conteúdo produzido por essas hortas? Levava em asilos, em escolas públicas, em creches, em sanatórios, em manicômios, em orfanatos. Durante anos a fio, ele alimentou bocas e mais bocas com uma ideia tão simples, tão simples. Aí ele deu uma declaração para a reportagem, eu não lembro exatamente as palavras dele, que isso foi no início da década de 90. Ele falou que ele não dentro da sua grandeza, né? Porque é preciso ser muito grande para saber ser pequeno. Ele falou: eu não faço nada demais, eu só faço a minha obrigação de zelar pelas pessoas, né? Eu tenho essa obrigação e tudo. Olha, ele falou aquilo com uma grandeza, mas com uma grandeza, com uma humildade que só os nobres sabem ter, que eu confesso a vocês, eu chorei de vergonha que eu fiquei, vergonha de mim. A vontade que eu tive foi de entrar debaixo da mesa e chorar de vergonha que eu fiquei. Esse homem está no céu. Ele não precisa desencarnar para ir para o céu. Ele já está no céu. O inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. E eu ouso dizer que o céu tem o tamanho da harmonia de cada um, né? O céu é o bem-estar, é a consciência tranquila. Esteja você aqui no planeta Terra ou esteja você desencarnado em outro lugar. Se você é uma boa pessoa, bom colega de trabalho, bom marido, bom filho, bom esposo, boa esposa, bom amigo, né? Bom vizinho. Se você é uma pessoa, gente boa, que gosta de ajudar, que vibra a favor dos outros, se você tem a consciência tranquila, você está no céu, você já está no céu. Agora, se você é trambiqueiro,
se você gosta de passar as pessoas para trás, se você é invejoso, rancoroso, se você vive se indispondo com os outros, você está no inferno, você vive no inferno. No livro Painéis da Obsessão, psicografado pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, esse livro conta um trabalho de desobsessão que acontece no hospital que acolhe pessoas tuberculosas. E tinha um homem lá, um homem horroroso. Os filhos não gostavam dele, a esposa não gostava dele, que era, sabe, um pai horroroso, um marido horroroso, violento, grosseiro. Os vizinhos não gostavam dele porque ele só arrumava encrenca com a vizinhança e com a cidade onde morava. Aí um belo dia ele adoeceu, largaram ele lá no sanatório, e ele passou todo o santo dia xingando a família que havia largado ele lá, tratando mal os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, os atendentes, e morreu em péssimas condições, morreu xingando, morreu vociferando contra as pessoas. E chegou, conforme ele estava em processo de desencarnação, né, quem estava esperando ele, né, os inimigos, os desafetos. Ele já vivia no inferno e continuou naquela faixa mental. Então o céu e o inferno, né, não são lugares geográficos. O céu, podemos estar aqui, se vivemos bem aqui, conforme eu narrei agora há pouco, ao desencarnarmos encontraremos a consequência. Se somos pessoas ruins, fora do corpo físico, encontraremos as consequências também. Para terminar, eu vou contar uma historinha do livro Perfis da Vida, também psicografado pelo Divaldo Franco, ditado pelo espírito Guaraci Paranavieira, acerca dessa coisa de céu e inferno. Essa história conta que certa vez um general todo garboso, todo graduado, senhor de muitas batalhas, com medo de ir para o inferno, porque ouvia muito falar dessa coisa de inferno, né? E ele achava que ele talvez pudesse ir para o céu, né? Mas por ser um militar que já havia participado de muitas batalhas sangrentas, ele estava receoso dessa história de inferno. Aí ele procurou um sábio, um velho sábio, e perguntou para esse sábio onde começava o inferno, crente que o inferno começava em determinado local geográfico. Aí o sábio virou para ele e disse: olha, seu pretensioso, seu arrogante, seu prepotente, você que participa de inúmeras batalhas, que vive achacando as pessoas, que vive vociferando contra os outros, como você ousa vir perturbar o meu sossego, a mim que sou um sábio? Como você se atreve a vir aqui com essa sua empáfia, com essa sua farda, com esse seu traje ridículo, perturbar a mim que sou um sábio? O militar ficou uma fera, pulou da cadeira, desembainhou a espada. Eu não admito que você fale assim comigo, peça desculpas. Aí o sábio sorriu para ele e falou: aí começa o inferno, na ira. Aí o militar, entendendo a lição, guardou a espada, sentou-se e pediu desculpas. O sábio então completou: nessa atitude, nesse gesto, começa o céu. Muita paz, muita luz, até uma próxima oportunidade. Obrigado, bem-vindos à Praça Florida de Livros e fiquem com Deus.